Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos ver IPv6. Então esse material aqui ele foi produzido sob a licença da Creative Commons. Então pode copiar, distribuir, executar essa obra e criar obras derivadas, que é o caso desse material. Então esse material ali, o crédito dele foi o NIC-BR. O NIC-BR é quem cuida de toda a implementação da internet no Brasil, definição de IPs, protocolos, várias questões técnicas. E eles têm um material aqui do curso de IPv6 Brasil. É um material muito bom em português, eu recomendo que vocês acessem, tem muita informação boa ali. Inclusive eu gostaria de agradecer o NIC-BR pela doação de 2 livros para o laboratório, então eles estão disponíveis lá para consulta. Vou deixar o link disponível dessa página na descrição do vídeo. Aqui também vocês vão ver um vídeo bem curto que eles produziram, 5 minutos, sobre o que é o IPv6. Basicamente está mudando o coração da internet, o protocolo IP é o principal protocolo, a gente tem utilizado aí desde 83 a versão 4, e agora está sendo feita essa transição para a versão 6. Então o material ele é derivado dessa apostila aqui, que tem 314 páginas. Então eu dei uma filtrada para as nossas atividades, nossos laboratórios, mas está lá disponível para você consultar gratuitamente. Aqui é o site deles com muita informação, então também vou deixar o link disponível na descrição do vídeo. E a gente vai seguir aqui então com o nosso material. Falando um pouquinho aí, né, do IPv4, então, e da internet, um histórico bem rápido. Então, em 1969 aí iniciou-se a ARPANET. Então, que era a ideia inicial de conectar os computadores em rede e tudo mais. Em 81, então foi definido aqui pela RFC, lembrando que as RFCs que regulamentam aí essa questão de protocolos na internet. Então foi definido o IPv4, que a gente utiliza até hoje. E aqui em 1983, a ARPANET adota o TCP/IP, que foi feito bem no dia 1º de janeiro. Então foi feita uma transição, a partir desse dia só vai utilizar o TCP/IP, o IP seria a versão 4, e todo o restante foi desligado. Então houve relatos na época que tiveram alguns problemas, alguns computadores, servidores, mas ainda assim a rede era muito pequena. Hoje a gente não pode fazer essa transição, por exemplo, desligar o IPv4 e colocar o IPv6 de forma radical, porque tem toda uma estrutura que funciona hoje. A nossa sociedade está cada vez mais conectada. Então, imagine mercado financeiro, transações bancárias, ou questão de trabalho remoto. Então, simplesmente isso geraria muito prejuízo. Então, a gente está vivendo a era aí do chamado dupla pilha, dual stack. Então, a gente tem os equipamentos novos, eles rodam ainda o IPv4, aí com técnicas que a gente vai ver na sequência, e também o IPv6. E a ideia é que a gente vai deixando cada vez de lado o IPv4. Então a gente está vivendo essa transição. Então, alguns equipamentos eles trabalham com os dois de forma independente. Também é possível fazer encapsular, tem algumas técnicas aí. Bom, a internet aqui então em 83 adotou o TCP/IP. Em 90, 7 anos depois, já começou os estudos sobre o esgotamento de endereços. A rede começou a crescer e viram que tem uma questão técnica e uma limitação. Em 93, a internet ela passa a ser comercial. Então ela sai do ambiente mais corporativo, órgãos do governo, e também passa a ser fornecido o acesso residencial. Então isso houve um aumento na demanda por IPs. E o IPv4, o principal problema que a gente tem aqui é que ele só suporta aí aproximadamente 4 bilhões 294 milhões de endereços. Quer dizer, já não teria um IP para cada ser humano. Se você pensar que hoje em dia quem tem conectividade tem aí um celular e um computador, já seriam 2 IPs que uma pessoa precisa. Fora os outros dispositivos, TV, e os equipamentos que tem que manter essa rede funcionando, os roteadores, switches para acesso remoto, servidores. Então, existe uma limitação
para utilizar esses IPs. Quando a gente fala ainda de internet das coisas, que seria aquela ideia de colocar, por exemplo, sensores numa casa, geladeira, enfim, vários dispositivos e equipamentos na internet para acessar remotamente, isso também vai aumentar a demanda de IP. E aí por isso que o IPv6 ele tem essa importância fundamental. Aqui houve uma política inicial com a ARPANET lá com o TCP/IP, né, para distribuir endereços, então foram criados aquelas máscaras classe A, B e C. Aí a classe A, lembrando que era aquela ideia que eu tenho poucas redes, só 128 com muitos hosts, as grandes empresas, o governo e tudo mais, que detêm esses endereços. A classe B, que seria um intermediário, então eu teria bits de rede e bits de hosts, então vai me dar um meio termo. E o classe C, o endereço /24, que aí eu teria quase 2 milhões de redes, cada uma com 256 hosts. 254 se eu for considerar lá a questão de rede broadcast. Quer dizer, aqui se eu trabalhasse com isso eu já teria um problema que eu não consigo segmentar a minha rede. Então eu teria que colocar algumas pessoas compartilhando essa rede, e isso pode dar problema, deixar a rede mais lenta, questões de segurança e tudo mais. Aqui ele mostra uma evolução, né, de 81, então com 213 computadores, e como isso foi aumentando aí ao longo do tempo. Desde aqui no Brasil, em 98, aí teve a privatização, aí começou mais a banda larga, a DSL, começou cada vez a aumentar essa demanda. E aí o pessoal começou a estudar o IETF, que cria, regulamenta as RFCs, então essa questão do esgotamento de IPs. Então o que pode ser feito aí para tentar resolver isso? E muitas técnicas estão em uso até hoje. Então, por exemplo, a primeira ideia é o fim do uso de classe, aquela /8, 16 ou 24. Então eu vou poder variar a minha máscara de subrede. Nós aqui fizemos muitos laboratórios utilizando /30, por exemplo. Então com isso eu consigo criar mais redes, que seriam mais assinantes, e eu tenho essa rede /30 que só tem 2 IPs, e um é usado pela operadora, pelo provedor, e o outro pelo modem do cliente. Então essa foi uma solução ali. Eu acabar variando essa máscara. Claro que o cliente não vai conseguir funcionar só com 2 IPs, ele precisa pegar ou colocar vários dispositivos, mas todos esses dispositivos eles saem com um IP público somente. Para fazer isso daí eu tenho que fazer a tradução de endereço, que aí foi o famoso NAT aqui que foi regulamentado. Então que eu permito aqui conectar toda uma rede usando apenas um IP válido, geralmente um IP/30, por exemplo. Então essa seria a ideia e isso está em uso até hoje. E aqui também teve o DHCP, que era interessante principalmente para a internet de escada. Então a pessoa quando se conectava, recebia um IP, navegava. Como tinha uma questão muito de custo, então ela se desconectava e a hora que ela se desconectava, ela liberava esse IP para outra pessoa. Hoje isso aqui já não é mais uma realidade, porque a gente tem aí a nossa rede conectada 24 horas, então isso aqui não resolveu muito, mas essa combinação aqui das máscaras variáveis com o NAT está em uso até hoje. E soma-se a isso que deu um fôlego, né, o CGNAT, que aí a operadora ela cria um NAT para o cliente e o cliente cria um outro NAT nessa rede, com aquele endereço 100 a operadora vai utilizar. Né? Então, isso deu uma extensão aí para o IPv4, mas aí eu tenho problemas de conectividade e tudo mais, né? Que são essas desvantagens aqui. Então aqui, por exemplo, ele coloca, né, que quebra o modelo fim a fim da internet. Lembrando que no NAT eu não consigo conectar um dispositivo de fora da rede para dentro de uma rede NAT, somente a conexão de dentro da rede NAT para fora. Isso implica muitas vezes em limitação para acessar dispositivos, principalmente para a internet das coisas, câmeras. Então, para isso eu tenho que abrir a porta do modem, teria que abrir isso na operadora se tiver o CGNAT, e aí isso tem uma série de limitações. Então, ele vai dificultar o funcionamento de muitas aplicações. O VoIP teve muito problema com isso também. Não é escalável, não dá para aumentar tão fácil. Esse é um principal problema. Essa tradução de endereço ela requer muito processamento, que eu tenho que ficar armazenando as conexões dos meus usuários para depois fazer a tradução. Então isso acaba sendo complicado, a questão de segurança. Isso aqui que é complicado também, rastrear o caminho do pacote.
Então, para uma empresa, se ela tem um IP público só, todas as informações dos funcionários e tudo mais saem por aquele único IP. Então, se tiver alguma irregularidade aí na questão da internet e tudo mais, a empresa pode ter algum problema e aí qual que é a solução? A empresa tem que manter toda uma estrutura, criar um proxy para poder controlar internamente esses acessos, na possibilidade de, se tiver algum problema, poder rastrear dentro da rede dela. Então isso acaba sendo uma limitação também. E aí as técnicas de segurança também acabam ficando limitadas. Então teve essa questão de eu não ter IP público suficiente e eu criar essas alternativas técnicas, mas que acabaram limitando aí a conectividade. E a essência da internet é se conectar, né? Então é colocar todos os dispositivos na rede. Bom, aí em 92 surgiu aqui o IP Next Generation, então seria, vamos estudar, criar uma nova versão do IP. E aí vem algumas questões. Então, tudo que tinha delimitado na versão 4, a ideia era resolver aqui na versão 6. Então, escalabilidade, segurança, administração, QoS, roteamento, as políticas de transição do V4 para o V6. Então, foram algumas coisas que foram definidas aí. E 6 anos depois, então a RFC 2460 regulamentou o que é até hoje aí o IPv6 e que está sendo implementado aí nos novos equipamentos. Então, primeira coisa aqui foram 128 bits para endereçamento. Então, dos 32 que eu tinha lá na versão 4, já fui para 128 aqui. Vocês vão ver que é muito IP, então isso não vai esgotar tão cedo. Cabeçalho aqui simplificado. E com esse cabeçalho simplificado, eu deixo o processamento, o roteamento mais fácil para ir para os equipamentos, então é mais eficiente. Os cabeçalhos de extensão, então se eu precisar, vocês vão ver ali na sequência, se eu precisar, por exemplo, colocar alguma informação a mais de roteamento, eu consigo estender esse cabeçalho, devido ao campo lá Next Header. Fluxo de dados, QoS, qualidade de serviço, é importante para serviços em tempo real. Mecanismo de segurança também incorporado no protocolo. Fragmentação, que continua, então a remontagem dos pacotes, mas isso aqui vai ocorrer apenas na origem e no destino. Também aquela ideia de tornar o processamento mais eficiente. Não existe mais o NAT, porque tem IP o suficiente, então eu consigo acessar qualquer outro dispositivo de qualquer lugar do mundo que esteja conectado na rede, então isso é a grande vantagem. E aí mecanismos que facilitam a configuração de redes. Então vocês vão ver hoje que a gente consegue, por exemplo, diminuir, simplificar a escrita do IP, já que são 128 bits. Então tem mecanismos para tornar isso mais simples, a configuração, além de alguns mecanismos de autoconfiguração, stateless, que vocês vão ver nos próximos laboratórios aí. E aqui é o campo do IPv6, então ele é definido pela RFC 2460. Aqui a gente vai ter na primeira linha a versão, que identifica se é a versão 4 ou 6, que são os utilizados, outras versões ficaram mais para teste, para estudo mesmo. Aqui o tráfego, então vai identificar a classe de serviço, onde eu consigo definir prioridade, QoS, então isso acaba sendo mais interessante aí também para algumas aplicações, principalmente em tempo real. Aqui o identificador de fluxo, então ele vai identificar e diferenciar pacotes do mesmo fluxo na camada de rede. Então a ideia também é poder, no caso principalmente fragmentação, muitas vezes poder ordenar também, então aquelas questões, depende do tipo de informação, se é TCP ou UDP, então isso acaba sendo importante. E ali na segunda linha a gente vai ter o tamanho dos dados, lembrando que o cabeçalho, então essas duas linhas aqui elas têm tamanho fixo, mas os dados não, os dados eles são variáveis. Então eu tenho que pegar e alocar, informar para o meu equipamento esse tamanho para ele poder armazenar. Lembrando que cabeçalho fixo também torna o processamento mais eficiente, porque o meu roteador ele não precisa ficar alocando memória para poder pegar e receber os pacotes. Ele simplesmente vai lá, vai receber um pacote, é X bytes, já aloca, já recebe e processa.
Esse campo aqui, o Next Header, o próximo cabeçalho, ele é muito importante, eu vou mostrar na sequência ali, que ele é que nos permite criar o cabeçalho de extensão. Então ele vai permitir estender esse cabeçalho para informações de roteamento. E aqui esse limite de encaminhamento, que era o tempo de vida lá do IPv4, aqui ele vai colocar como a quantidade de saltos também. Então é aquela ideia, toda vez que o roteador recebe um pacote IPv6, ele decrementa esse campo aqui, ele encaminha para o próximo roteador, que vai decrementando, decrementando, chegou lá em 0, esse pacote é descartado. Então a ideia é simplesmente evitar loops de roteamento na rede. Então que pode acontecer esse problema, e aí vai ter esse mecanismo. Eles só mudaram o nome porque não é tempo, né? Então é a quantidade de saltos. Então aqui a gente tem um limite de saltos aí na nossa rede. E aqui falando desse Next Header, então o que, que acontece aqui? Ó? Então eu vou ter, por exemplo, um cabeçalho IPv6. Se ele informar aqui, ó, o próximo cabeçalho vem com o campo 6, então o próximo cabeçalho é um cabeçalho TCP. E depois na sequência vem o campo de dados, que é toda a estrutura aqui, né? Então o TCP ele vai incorporar o campo de dados, aqui a camada 4 sendo transportada, e aqui dentro tem a camada 5, 6 e 7. Agora, eventualmente, se tiver que fazer uma função de roteamento, então o que vai acontecer? Aqui eu tenho o cabeçalho IPv6, e aí ele vai transportar aqui com o campo 43, ele vai indicar, ó, esse cabeçalho é de roteamento. Então o roteador vai ler isso, para isso essa informação é importante aí para ele. Se a minha informação caber aqui dentro desse cabeçalho, então o próximo cabeçalho vai ser o campo de dados da camada 4, então eu coloco aqui o campo 6, dizendo, ó, aqui vem o TCP e os dados da camada 5, 6 e 7. E continuando aqui nesse último caso, então eu vou ter aqui o cabeçalho IPv6 com o campo 43, quer dizer, vem um cabeçalho de roteamento. Vamos dizer que a informação não coube aqui, então eu vou ter que fragmentar, então vem aqui um campo 44, dizendo que esse cabeçalho ele vai continuar, então vem uma fragmentação. Coube toda a informação aqui, então vem o campo 6, dizendo que é um cabeçalho TCP com os dados da camada 5, 6 e 7. Então o cabeçalho de extensão ele permite eu aumentar isso daí conforme a minha necessidade de roteamento. Então ele sempre vai ficar aqui entre o cabeçalho IPv6 e o campo de dados. E aqui eu vou ter alguns valores que são utilizados, então, por exemplo, cabeçalho de roteamento, fragmentação, outras opções também. E esses códigos, na verdade, eles vão seguir, foram utilizados também pelo IPv4, então eles são identificados aqui pela RFC 1700, até eu tenho ela salva aqui. Então essa é a tabela completa. Então os mais comuns aí, né, por exemplo, o caso do ping, então o ICMP aqui seria o campo 1, o TCP campo 6, que é muito comum, ou o UDP, também é comum aqui, então que seria o 17. Então aquela informação pode ser transportada. São os dois protocolos mais comuns utilizados aí, né, que não faz checagem de erro e tudo mais. Mas também aí suporta toda essa tabela descrita aí na RFC. E aí, finalmente, chegamos aqui nos endereços de origem e destino. E esse aí, cada um tem 128 bits. Então tem bastante informação aí para a gente distribuir. E a vantagem é tornar todos esses IPs são públicos. Então não tem aquela questão de esgotamento. E a gente vai mexer muito com isso porque basicamente os projetos de redes, roteadores, as configurações vão utilizar esse protocolo. Então, só fazendo um resgate aqui, por exemplo, o IPv4, eu tenho 32 bits. Então, se eu fizer a quantidade de possibilidades possíveis 2 a 32, vai dar aproximadamente esses 4 bilhões, 294 milhões de endereços, ou seja, já não daria um para cada ser humano. E o IPv6 tem 2 elevado a 128 bits, que daria esse número enorme aqui. Isso daí daria 56 octilhões de IPs por ser humano, quer dizer, muito endereço IP. Então isso aí é 79 octilhões de vezes maior que o IPv4.
E aqui tem algumas questões também que foram modificadas em relação ao IPv4. Lembrando que o IPv4 lá você tinha 4 octetos, que a gente chamava em notação decimal, que iam de 0 a 255. Então, por exemplo, isso seria 0.0.0.0, ou 255, 255, 255, 255, qualquer valor intermediário nessa faixa. E em IPv6 a gente vai trabalhar aqui com outra notação. Então, os endereços IPv6, ele divide aí em 8 grupos de 16 bits. Então, o pessoal costuma até, às vezes, chamar de quarteto isso daqui, né? Seriam 8 quartetos, por exemplo, em hexa. E aí separados pelos 2 pontos escritos com dígitos hexadecimais. Então, isso que é diferente. A versão 4 usa aquela notação decimal, de 0 a 255. Lembrando que isso tinha 8 bits. E aqui não, a gente vai ter 8 grupos separados aí por 2 pontos e com caracteres em hexadecimal. Então, lembrando do hexadecimal, a gente pode ir de 0 até 9 e aí continua A, B, C, D, E e F. Então, como curiosidade, até forma umas palavras tipo cadê, café, foca, só que aqui na verdade é o 0. Então a gente tem essa combinação. Aqui, só lembrando da tabela hexadecimal, né? Então, ó, cada caractere desse daqui, ó, por exemplo, 2, na verdade são 4 bits, seria a sequência 0010. Aí o 0 aqui são 4 bits zeros, então quer dizer aqui também 4 bits zeros, e aqui 0001. Cada campo desse daqui, ó, tem 16 bits. Então tem 16 aqui, 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 cada um desses grupos representados aí em hexadecimal. Lembrando que o MAC address, lá o endereço da placa de rede, ele é representado em hexa também. Então deixa eu até colocar aqui. Então, por exemplo, se eu fizer aqui o ifconfig, ó, esse endereço aqui, o MAC address da minha placa de rede, ele é representado aqui em hexa. E a notação de 2 pontos para separar. Então, eles fizeram aí uma coisa parecida com o MAC address. É claro que o MAC address aqui, se você for contabilizar, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 caracteres vezes 4 bits que tem cada um desses caracteres, eu teria apenas 48 bits. E o IPv4 aqui são 128, então é bem mais. Vocês vão ver aí que nesses mecanismos de autoconfiguração, eu consigo inclusive incorporar este endereço MAC address de 48 bits dentro do meu IPv6. Claro que daí existe uma forma de conversão que a gente vai ver aí nos próximos laboratórios, a gente vai utilizar também. E aqui no Linux também, repare que isso aqui já roda em dupla pila. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho nesse endereço aqui em cima o IPv4 e embaixo aqui ó, eu tenho o IP versão 6. Se vocês repararem aqui existe essa sequência de 2 pontos, que é o que a gente vai ver hoje aí na sequência, que isso já é uma simplificação, é uma longa sequência de zeros. Então a gente vai fazer esses exercícios ainda hoje com essa notação. Então aqui o IPv4, IPv6, perdão, que vai utilizar essa notação. É muito comum a gente trabalhar com aquela ideia do barra 64. Então isso significa que os 64 primeiros bits são usados para rede e subrede, e os últimos 64, que são 128, seriam utilizados para host. Nesses últimos 64 eu incorporo o MAC address ali. Existe uma norma para isso, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então eu posso dividir ele aqui bem na metade, ó. Então, essa parte aqui da esquerda seria rede e subrede, e aqui seria a parte de host. É claro que eu posso deslocar essa máscara, posso, por exemplo, fazer, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui neste primeiro campo aqui, então eu teria um barra 16, se eu utilizar somente o 2001 para a rede, porque os 16 primeiros bits aqui, eles são utilizados para a rede. Se eu quiser que esse primeiro
e esse segundo campo aqui sejam utilizados para a rede, então eu vou ter 16 aqui, mais 16 bits aqui, então daria um barra 32, se eu for pegar esses dois. Se eu for pegar esses três, então seriam 16 mais 16 mais 16, então eu vou ter aqui 48. E se eu quiser bem na metade aqui, então eu vou ter 48 mais esses 16, que vai me dar 64. Mais do que isso, a gente não costuma utilizar, porque aí a gente vai utilizar isso para host. Isso pode prejudicar os mecanismos que usam MAC address, então não é recomendado e isso dá bastante rede para utilizar. Aqui as notações, ó, então na representação do IPv6 é permitido eu utilizar tanto o caractere maiúsculo como minúsculo. Por exemplo, aqui café maiúsculo ou minúsculo tem o mesmo efeito no meu equipamento, não vai fazer diferença, é o mesmo endereço. Eu posso omitir zeros à esquerda, você vai fazer os exercícios hoje com isso. E uma longa sequência de zeros contínuos eu posso representar por 2 pontos. Então essa é outra questão aí que a gente pode utilizar também, mas eu só posso fazer isso uma vez dentro do endereço. Se eu ficar colocando 2 pontos várias vezes, isso pode gerar ambiguidade e eu não consigo recuperar meu endereço original. Lembrando que o meu equipamento, o meu roteador, ele vai utilizar os 128 bits. Isso aqui é apenas para facilitar aí as configurações. Então seria o caso, por exemplo, aqui ó, desse endereço, que eu tenho aqui ó, 2001, 0db8, 4 zeros aqui, ó, mais 4 zeros, 13 0F, 4 zeros, e aí o 140B. Então o que acontece? Ó, 0 à esquerda eu posso omitir, ó, 2001 não tem o que fazer, eu repito. O 0db8, ó, eu tenho um 0 à esquerda, então eu não escrevo ele, coloco só db8. Aí aqui ó, eu tenho 8 zeros e aqui também. O que aqui o material ele optou para utilizar lá no final, os dois pontos seguidos. Então eu só não posso utilizar aqui no começo. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou simplificar esses 3 zeros, vou colocar somente um aqui, ó, seria esse zero. E a mesma coisa aqui, ó. Então eu omiti esses 3 à esquerda e simplifiquei. Aí aqui eu vou ter 130, ó, mas eu não tenho nada à esquerda, eu tenho 13 aqui antes. Não posso simplificar, então eu só repito. Essa longa sequência de zeros aqui foi representada por 2 pontos. E aqui o 140B também vou simplificar. Então vou manter desse jeito aí. Eu sei que não é tão simples no começo, a gente vai fazer aqui vários exercícios para se acostumar com isso, porque isso facilita aí a nossa vida. Ao invés de eu digitar lá na minha interface todo esse endereço, eu já digito na forma simplificada e isso facilita a configuração. Além do que, essa representação simplificada é utilizada em esquemáticos de rede, então ela tem bastante utilização aí. Então aqui ele vai colocar, né, para facilitar a representação, existem essas regras de nomenclatura. Zeros à esquerda podem ser omitidos em cada um desses campos aqui, lembrando que eu tenho 16. Blocos vazios contínuos podem ser representados por esses caracteres 2 pontos, que seriam os 4 pontos, mas apenas uma única vez. Então se eu já utilizei, não posso utilizar de volta, para não dar ambiguidade. E aqui ele vai dar esse exemplo, ó. Então, por exemplo, aqui 2001 0db8, ó, esse 0 está à esquerda, eu simplifico, já virou db8, né? Aí eu vou ter aqui, ó, 00AD, 2 zeros à esquerda, então eu posso tirar ele, ó, só coloco AD. 3 zeros F, ó, esses 3 zeros eu posso simplificar, só coloco F. E aqui vem um monte de zero. Então o que eu faço? Esses 3 campos aqui, tudo cheio de zero, ó, coloco com 2 pontos. E aqui eu vou ter 3 zeros à esquerda, então eu retiro ele, e 1. Então essa é a ideia de eu escrever aí na forma simplificada. Fica bem mais simples e enxuto aí de trabalhar. E aí também tem a nossa questão da nossa máscara de subrede. Então ela vai vir com aquela representação do barra,
Por exemplo, aqui um barra 32 vai me dizer que os 32 primeiros bits do meu endereço, que tem 128, vão ser usados para a rede. Então, lembrando que aqui eu tenho 16 nesse primeiro campo, já que cada caractere desse ocupa 4 bits, então eu tenho 16 aqui, mais 16. E aí a parte de host, que é o que está lá na tabela de roteamento, ela seria toda zero. Então toda zero, né, se eu for escrever completo, vai ficar aqui embaixo assim, ó. Mas lembrando que eu posso simplificar, então essa longa sequência de zeros eu represento por 2 pontos. Então fica bem simplificado. Então essa é a rede aqui 2001 0 DB8. E esse zero aqui eu poderia simplificar também. Poderia colocar só DB8 e fica bem mais enxuto. E aqui ele vai colocar então, né, que no máximo em cada provedor é sugerido que divida a sua rede em barra 32 e no barra 32, 33, 34 até no máximo barra 64, que a ideia é você evitar aí invadir aqueles para configuração com MAC address. E aqui, se você fizer as contas, ele vai colocar que dentro desse barra 32 caberia um outro IPv4 dentro de cada rede. O porquê disso, né? O IPv4 tem 32 bits. Então, olha só, se eu for pegar aqui os 64 primeiros campos, que seriam esses daqui, se eu utilizar, por exemplo, a rede 2001 0DB8, ainda me sobra aqui dentro, ó, 16 bits desse terceiro campo e mais 16 desse. Ou seja, 32 bits aqui. Quer dizer, eu conseguiria colocar em cada uma dessas redes aqui o endereço IPv4 inteiro. Né, os 4 bilhões, 294 milhões de endereços lá aproximadamente. Quer dizer, é muito endereço, é muita possibilidade. Então a ideia foi resolver esse tipo de limitação aí que acabou surgindo com a internet. E aqui eu vou passar aqui uns exercícios para ver essa questão da simplificação. Depois vai ter uma lista para vocês disponível também. Então eu separei esses 5 endereços aqui e a ideia é escrever eles na forma simplificada. Então eles estão aqui. O que eu vou fazer no bloco de notas mesmo? Então, por exemplo, ali, ó, vamos para o primeiro endereço. 2001. Tem zero à esquerda? Não tem. Então eu tenho que repetir, ó. 0 DB8. 0 à esquerda, então eu posso pôr DB8. Somente 2 pontos. 3 zeros e A. Ó, o que eu faço com esses 3 zeros à esquerda? Eu omito. Então eu só vou colocar o A. 2 pontos. 00B0. Ó, 00 à esquerda eu posso omitir. O B eu tenho que colocar. E o 0 à direita também tem que colocar. Eu só posso emitir o 0 à esquerda aqui, ó. Então seria somente esse que está à esquerda aqui do meu campo. À direita eu não posso. E 2 pontos. Agora na sequência, ó, 0C00. Bom, 0 à esquerda posso omitir. Então começa só pelo C. E esses 2 zeros estão à direita no meu campo. Então eu vou repetir eles ali. D e 3 zeros à direita, ó. Eu tenho 3 zeros à direita, eu tenho D antes, então eu não posso omitir a direita, somente 0 à esquerda, ó. Então aqui eu vou ter que repetir inteiro ali esse campo. E aqui também inteiro, né? Porque olha, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Não tem zero, então 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 4, 5, 6, 7. Então esse seria aí o endereço simplificado dessa longa sequência ali. Aqui seguindo um outro exemplo, 2001, não tenho o que fazer. 0 DB8, 0 à esquerda eu omito, então vai ficar DB8. Olha só que interessante aqui, ó. Uma longa sequência de zeros, ó. Então eu teria duas opções, eu poderia fazer isso aqui, ó, 0, 2.0, que esses 3 zeros à esquerda com esse 0 é o primeiro campo, e o segundo campo aqui também. Mas como eu não tenho aqui, ó, uma longa sequência de zeros
aqui, então eu posso fazer isso daqui, ó. 2 pontos, 2 pontos. E aí eu vou ter aqui os próximos campos. 1, 2, 3, 4. Não tem nada de zero. Tem que repetir 2 pontos. 4, 5, 6, 7. Não tenho o que fazer. 8, 9, AB. Também não tenho o que fazer. E o último campo, C, D, E, F. Lembrando que são caracteres em hexadecimal. Então, onde teve a minha simplificação? Nessa longa sequência de zeros aqui, ó. Na sequência 2001, 0 DB8, 0 à esquerda é um mito, DB8, 2 pontos, café, né? Então aqui café eu não posso omitir, não tem 0 à esquerda, ó. 0, 0, 1 e 1, 2 zeros à esquerda, então eu vou descartar eles, só vou colocar 1 e 1. E aqui, ó, vem uma longa sequência de zeros. Então o que eu vou fazer com essa longa sequência? Eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, os 4 pontos. E o último campo aqui, ó, 0, 0, 0B. 3 zeros à esquerda, então eu vou omitir. E vai ficar desse jeito aí na forma simplificada. E aí tanto faz, na interface do roteador você pode digitar esse de cima ou esse de baixo, o equipamento ele tem que aceitar. Então ele tem que facilitar a vida de quem vai trabalhar, configurar ele. Aqui na sequência mais um, 2001 não tenho o que fazer. 0 DB8, ó, o 0 à esquerda eu vou omitir. FE77 não tenho o que fazer. E aqui eu vou ter novamente, ó, uma longa sequência de zeros, 12 bits zeros ali. Então eu posso colocar como 2 pontos, todos esses 3 campos aqui. E aí eu vou para esse campo aqui que não é todo zero, ó, mas ele tem 3 à esquerda. 3 à esquerda eu vou colocar como B somente, omito os 3 zeros à esquerda. E aqui vem novamente, ó, 0, 0 dB. 2 zeros à esquerda, eu posso omitir eles. E ficaria dB. Então essa é a forma simplificada do endereço de cima ali. E aqui mais um caso. Então vou ter 2001, não tenho o que fazer. 0 dB8, 0 à esquerda, eu vou omitir. Olha só que curioso aqui, eu tenho 8 zeros aqui e 8 zeros aqui. Então eu tenho duas opções. Eu posso utilizar, por exemplo, os 2 pontos aqui e eu não posso daí mexer mais, não posso utilizar mais essa opção, que só posso usar uma vez. E aí eu vou para o próximo campo, ó, 0880. 0 à esquerda eu vou omitir, fica 880. E aqui, ó, eu tenho novamente 8 bits zeros, só que eu já usei os 4 pontos. Então o que eu vou fazer para representar isso daqui, ó? Eu vou omitir esses 3 zeros e manter esse caractere, ó. Então 2 pontos, 0. E aqui também, ó, eu vou omitir esses 3 zeros e colocar somente esse caractere. 2 pontos, 0. E aqui, ó, 3 à esquerda, vou omitir e 1. Então, essa seria uma das respostas possíveis. A outra seria eu fazer os 4 pontos no final. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou ter um caractere 0 e 3 bits aqui na sequência esquerda, 3 caracteres à esquerda, então eu vou colocar como 0 para representar o terceiro campo aqui. O quarto campo também, então eu vou omitir os 3 à esquerda. O quinto campo aqui ó, tem um 0 à esquerda, então ele vai ficar como 880. E aqui vem a minha longa sequência de zeros, ó. Então, como essa longa sequência eu não utilizei os 4 pontos, vou colocar aqui. E o último campo, ó, os 3 à esquerda, então eu vou omitir e colocar somente 1. Então, ó, se você reparar, as duas soluções estão corretas, não tem melhor, não tem pior, né? Se você olhar
As duas têm a mesma quantidade de caracteres, vai te dar o mesmo trabalho. Então essa é uma opção aí para trabalhar. Se você quiser, eu não gostei da ideia dos 4 pontos. Você pode só fazer com o 0 à esquerda. Ó. Então 0 db8 eu vou omitir. Aqui eu tenho 4 zeros, eu vou pegar só o último. No quarto campo aqui, ó, também. Aqui 0880, então à esquerda eu vou omitir. 880. Aqui, ó, também não vou usar os 4 pontos, então vou pegar o último 0 e omitir os 3 à esquerda. Aqui também. E aqui no final, somente o caractere 1. Tá correto esse endereço? Se for colocar no equipamento, vai funcionar? Vai funcionar. É a forma mais simplificada? Não é. Vai te dar mais trabalho. Se tiver vários equipamentos, trabalhar desse jeito, vai acabar te dando mais trabalho ali. Mas ele é válido, ele funciona na hora de configurar. Mas o mais correto é eu trabalhar aí com as formas simplificadas. Então aqui só para deixar aqui como resposta, então até deixei aqui no slide. Então aqui a gente tem os endereços simplificados. Então todos eles ali, seguindo essa sequência. Os 2 pontos, aqui embaixo essas 2 respostas válidas. E aqui a gente teria o processo contrário, que é o que o roteador vai fazer lá na hora de configurar. Então eu tenho um endereço simplificado e eu quero obter o original. Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. E seriam esses aqui de baixo. Então, ó, 2001, repete, tem 4 caracteres, ó, 0db8. A gente sabe que cada campo tem 4 caracteres, ali tem 3. Só que eu só omito sempre 0 à esquerda. Ó. Então, como aqui tem 3 caracteres, está faltando 1, que é o 0 à esquerda. Então, é 0db8. 2 pontos. Café. Café tem 4 caracteres, então eu só repito. 2 pontos. 11. Ó, tem 2 caracteres. O que está faltando aí? Foram omitidos 2 zeros à esquerda. Tem que ter sempre 4 caracteres. Então, 0011. 2 pontos, 2 pontos. Vamos deixar aí que a gente vai preencher. Sempre que tiver os 4 pontos, a gente vai preencher isso aí no final, tá? E aqui, ó, eu tenho B. O B, o que foi omitido aí? Eram para ter 4 campos, só tem o B, então tá faltando aqui, ó, 3 zeros à esquerda. 00B. Bom, agora como que eu vou preencher os 4 pontos? O que eu sei do endereço IPv6? Que ele tem 8 campos aqui, ó. Então se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, está faltando aqui no meio 3. Então eu vou ter 1, 2, aqui, ó, um campo com 4 zeros, mais um campo com 4 zeros e mais um campo com 4 zeros. Então aqui eu estou fechando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 128 bits. Então e é isso que o roteador, os protocolos vão utilizar. Vai vir aqueles zeros todos preenchidos lá dentro. E a dica é sempre você pegar os 4 pontos e deixar lá para o final. Então preenche tudo, os campos, e o que sobrar depois preenche com 0. Aqui tem mais um caso, ó, então 2001 tem 4 caracteres, não preciso mexer. 0db8. Então eu teria que ter aqui eu tenho 3 campos, teria que ter 4, então faltou aqui, ó, o 0 à esquerda, db8. FE77 tem 4 caracteres, só repetir. Ó, 2 pontos, 2 pontos. Coloca ele e deixa para o final. Próximo campo, ó, B. Mesmo caso aqui de cima, né? Teria que ter 4 caracteres nesse campo, só tem 1. Quer dizer que foi omitido aqui, ó, os 3 zeros à esquerda. E o último campo aqui, ó, DB. Tá faltando 2 caracteres, que são os 2 zeros à esquerda, ó, 00.
dB. Bom, agora vem os 4 pontos ali, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa, tem que ter 8 campos. Então aqui eu vou colocar, ó, um campo com 0, 2 pontos, mais 1, 2 pontos, mais 1. Então tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos aí, cada um com 4 caracteres, fechando 128 bits. Mais um exemplo aqui para finalizar. A gente vai ter aqui então 2001, 4 caracteres repete, 0 dB8 tem 3, então é 0 dB8. Ó, 2 pontos, deixa ali. 880, ó. Tá faltando um caractere, que foi esse 0 à esquerda, então eu tenho 0, 880. Aqui, ó, 2 pontos, 0. Só tem um caractere, sendo que tinha que ter 4 na forma completa. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 e esse meu 0 aqui, ó. 2 pontos, novamente, ó, só tem 1, 0. Tem que ter 4 caracteres, então foram omitidos 3 à esquerda. Então 1, 2, 3 e o meu 0 que está ali em cima. E o 1, ó. O 1 seria, na forma completa, 0, 0, 0, 1. E agora eu vou preencher os 4 pontos. Ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2, que tem que fechar 8. Então vou ter aqui, ó, um campo com 4 zeros, 2 pontos, outro campo com 4 zeros. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então essa é a conversão, tanto aí da forma completa para simplificada, da simplificada para completa. É importante a gente saber isso para poder trabalhar em breve aí com os equipamentos em IPv6, tá? Então aqui está a resposta aí das duas opções. E agora é com vocês, então vai ter aqui uma lista de exercício para fazer, IPv6. Então eu coloquei aqui, tem 20 ao todo, então 10 aí para converter estes endereços na forma aqui simplificada. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode omitir esse 0 aqui, talvez com os 4 pontos, né? Se não tiver uma sequência maior de 0. Mesma coisa aqui na letra B, ó, essa sequência longa de 0 vai facilitar a tua vida. Então aqui tem, isso aqui é para vocês praticarem. E ali, no exercício 2, a gente vai ter o processo contrário. Então eles estão aqui na forma simplificada, e aí eu vou querer aqui na forma completa. Então 8 campos, cada um com 4 caracteres, aí em hexa, fechando 128 bits. Então a resposta vocês vão ter aí em breve. Nos vemos numa próxima e tchau.